Irmãos, Deus me fala sobre escolhido. Eu já preguei aqui no culto de 6 horas sobre escolhido. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E Deus traz para mim a revelação dessa palavra dentro da história de José. Hoje eu estava pela manhã no ensaio do teatro. A gente está com um espetáculo sobre José. E eu vi Deus falando comigo naquele ensaio. E eu quero trazer para vocês algo. A vida do escolhido não é fácil. E eu entendo que se eu estou trazendo essa palavra nessa madrugada é porque Deus trouxe gente separada para ouvir essa palavra. Eu já entendo que tem gente escolhida nesse lugar. E Deus quer falar diretamente com você. Aí talvez você esteja, como assim? Escolhido é só alguns, os outros não são. A palavra de Deus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. E eu te provo isso de um jeito muito simples, mas é a verdade. Dentro da nossa casa, a gente começa a perceber que tem sempre um que é meio doidinho da cabeça. É o tal do cristão pentecostal. É aquele que você fala: menino, você não vai formar? Menino, você não vai trabalhar? Esse menino vive na igreja, não sai de monte. Essa pessoa parece que vive, para quem é carnal, com a cabeça fora da realidade humana. E dentro da Bíblia a gente vai encontrar em famílias como a família de Jessé, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir alguém que Deus escolheu. Tem tantos filhos, um forte, um soldado, um inteligente, cada um com seu talento. Só que tinha um diferente. Tinha um que não era o mais forte, tinha um que não era o mais estudado, tinha um que não era formado. Mas tinha um que estava no campo cuidando de ovelha. Tinha um que tinha intimidade com Deus. Deus sempre escolhe alguém dentro de um lar, dentro do serviço, dentro da escola. Você sempre vai encontrar alguém que se destaca, alguém que é diferente. Alguém que as pessoas querem ir até nele para pedir um conselho, porque sabe que quando ele fala, o que ele fala não vem dele, mas vem de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Então não tem como dizer que no meio de tantos, alguns foram escolhidos para o quê? Para um propósito maior. Alguns foram escolhidos para que Deus concretizasse algo na terra. Para que Deus concretizasse algo dentro daquele lugar de trabalho. Para que Deus concretizasse algo dentro daquela casa. Para que Deus concretizasse algo dentro daquela igreja. Para que Deus concretizasse algo, num tempo difícil que fosse chegar. Nós passamos tempos difíceis recentemente. E Deus já tinha escolhido alguém para assumir esse tempo que ia chegar. Não aconteceu quando a rainha Esther estava no poder. Deus já tinha preparado ela para um tempo difícil que fosse chegar. Então há aqueles que são escolhidos. E eu fico pensando que tem gente que ainda demora a perceber que foi escolhido. A gente começa a entender desde a nossa infância quando nós somos escolhidos. Foi assim com José. Jovem, novo, dentro da sua casa ele é amado por seu pai, porque é o filho de sua velhice. Mas seu pai tem muitos outros filhos de outros casamentos, porque naquele tempo era normal. Mas José é um filho querido. E o ministério de José nem começou. A chamada de José nem começou. E aí o que acontece? A palavra já diz assim, que os seus irmãos tinham ciúme dele. A gente que é escolhido nem começou o ministério. E já tem gente que não vai com a sua cara. Você nem começou, o pastor só falou que no próximo culto você vai fazer a abertura do culto. Você ainda nem fez a abertura do culto, mas quando você chega em casa parece que passou um vendaval. Seu ministério nem começou e já vem luta. Aí José tem um sonho.
Ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas vão se prostrar diante dele. Ele começa a contar e compartilhar os sonhos, essa revelação que Deus está dando para ele. Quando é revelado o que Deus tem na nossa vida, os inimigos também são revelados. Os inimigos também se apresentam. Primeiro, o inimigo já não gosta de você por causa do brilho do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Já não vai com a sua cara por causa do brilho de Deus sobre você. Por causa do teu jeito manso de falar. Por causa do teu amor que você tem para dar. Mas quando se revela o que é que Deus vai fazer através da sua vida, aí começa a aparecer os acusadores, começa a aparecer os invejosos, começa a aparecer os perseguidores. Eles começam a falar, começam a opinar, Enquanto o seu projeto está só no coração, o inimigo está só à espreita. Mas quando você fala assim, ó, tal dia nós vamos fazer isso aqui, aí já aparece alguém, não, mas isso aí não vai dar certo não. Não, mas isso daí que você está pensando é um exagero.